Na última década, Moçambique tem sido alvo de crescente atenção internacional devido à descoberta de vastas reservas de gás natural na bacia do Rovuma, especialmente nas áreas 1 e 4, ao largo da costa de Cabo Delgado, com uma estimativa superior a 180 trilhões de pés cúbicos de reservas comprovadas. O país possui um dos maiores potenciais de produção de gás natural do mundo. Essa riqueza energética, se bem aproveitada, pode redefinir a trajetória econômica de Moçambique, oferecendo não apenas uma nova fonte de receitas, mas também a possibilidade de integração estratégica no mapa energético global. Atingir 100 carregamentos de gás natural liquefeito GNL na unidade flutuante Coral Sul é um feito técnico e logístico que não deve ser subestimado. Esta plataforma, operada pela empresa italiana Eni, é a primeira do tipo a entrar em operação em África e uma das poucas no mundo ancorada em águas ultraprofundas. Desde o início das exportações em 2022, a Coral Sul tem mantido uma cadência impressionante de fornecimento semanal, principalmente para mercados asiáticos. Esse marco confirma que Moçambique tem capacidade para operar em alto nível dentro da cadeia global de produção energética. A infraestrutura de ponta e o envolvimento de grandes players globais como a ExxonMobil, Galp, Cogás e a empresa estatal moçambicana NH revelam um projeto que vai além da simples extração de gás. Trata-se de um modelo de cooperação técnica, transferência de conhecimento e, sobretudo, uma alavanca para o crescimento econômico inclusivo. A exportação de gás natural pode representar uma verdadeira virada de jogo para Moçambique. Estima-se que em plena operação dos projetos Rovuma LNG e Moçambique LNG, o país possa arrecadar dezenas de bilhões de dólares em receitas fiscais, participação e dividendo ao longo das próximas décadas. Esse fluxo financeiro tem potencial para multiplicar o PIB nacional, permitir investimentos maciços em infraestrutura, educação, saúde, energia e tecnologia, além de fomentar uma nova classe de profissionais técnicos altamente qualificados. Contudo, mais do que gerar receita, o gás pode catalisar a diversificação da economia, reduzir a dependência da agricultura de subsistência e criar um mercado interno mais dinâmico. A construção de infraestruturas ligadas ao gás, como centrais térmicas, redes de distribuição e instalação de processamento, abre caminho para o desenvolvimento de zonas industriais, parques tecnológicos e clusters energéticos. Em tempos de transição energética global, em que se busca reduzir o uso do carvão e petróleo, o gás natural emerge como uma solução de transação viável e menos poluente. Países europeus, após a crise energética de 2022, procuram diversificar suas fontes energéticas, reduzindo a dependência do gás russo. Neste contexto, Moçambique torna-se uma alternativa geoestratégica crucial, com acesso fácil ao Oceano Índico, proximidade da Ásia e rotas comerciais consolidadas com o Oriente Médio e a Europa. A estabilidade da produção moçambicana poderá ser vista como um elemento-chave de segurança energética global. Além disso, o país tem potencial para liderar o fornecimento regional, exportando gás para os vizinhos como a África do Sul, Malawi e Zimbábue, fortalecendo a integração energética da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. Moçambique pode aprender com experiências bem-sucedidas de outros países que souberam transformar recursos naturais em alicerces de prosperidade. Por exemplo, a Noruega, o país escandinavo, criou o maior fundo soberano do mundo, que hoje supera 1,5 trilhões de dólares. Esse fundo investe globalmente e garante estabilidade financeira às futuras gerações, promovendo uma economia resiliente e sustentável. Tudo isso baseado numa governança exemplar, transparente e gestão fiscal prudente. Outro exemplo é do Catar, com reservas significativas de gás. O Catar tornou-se uma potência mundial em GNL. Os
os lucros foram investidos em infraestrutura de ponta, educação, saúde e turismo, tornando o país um hub global de negócios e aviação. Sua política externa ativa também colocou como mediador em conflitos internacionais, aumentando sua relevância geopolítica. Botsuana, embora o recurso seja diferente de diamantes, Botsuana mostrou como a gestão transparente dos recursos pode garantir crescimento econômico estável, serviços públicos de qualidade e baixos índices de corrupção, mesmo em África. Esses exemplos demonstram que riqueza natural não é sinônimo de desenvolvimento, mas sim uma janela de oportunidades que, se mal aproveitada, pode se fechar rapidamente, como ocorreu em países com histórico de corrupção, má governança e conflitos internos. Apesar do otimismo, Moçambique enfrenta desafios reais, entre eles a transparência na gestão de receitas. O país precisa de mecanismos robustos de fiscalização, incluindo auditorias públicas, publicação de contratos e orçamentos participativos, distribuição justa dos benefícios. As populações locais, especialmente em Cabo Delgado, devem ser incluídas nos planos de desenvolvimento. Isso envolve compensações, acesso ao emprego, formação técnica e investimentos sociais, estabilidade política e segurança. A insegurança armada no norte ameaça não só os projetos de gás, mas a própria coesão nacional. Investir em paz e inclusão social é essencial. Capacitação institucional. Para gerir contratos complexos e receitas vultuosas, o Estado precisa reforçar as suas instituições, investir em capital humano e garantir a autonomia dos técnicos desses órgãos. O gás natural de Moçambique é mais do que uma riqueza subterrânea. É uma oportunidade histórica para construir um país próspero, justo e respeitado no cenário internacional. O marco dos 100 carregamentos da Coral Sul é apenas o começo de uma jornada longa que exigirá visão estratégica, coragem política e compromisso com o bem comum. Com planejamento responsável, transparência e foco em desenvolvimento humano, Moçambique pode não só ser da lista dos países mais pobres do mundo, mas tornar-se um modelo africano de prosperidade sustentável, baseada nos seus próprios recursos. O gás está lá, pronto para ser extraído. Agora cabe aos moçambicanos garantir que essa energia ilumine não só as casas, mas também os caminhos para um futuro melhor. É isso, recorde na exploração de gás natural em Moçambique, uma oportunidade que não deve se deixar passar. Moçambique, neste momento, está a ver a indústria de extração de gás a chegar a patamares jamais vistos. Mas será que essa oportunidade realmente vai beneficiar os moçambicanos neste caso? Nós sempre discutimos essas questões juntos. Eu sempre deixo claro aqui que, por mais que Moçambique tenha gás suficiente, se esse gás não for direcionado àqueles que precisam, não vamos ter recursos suficientes. Nós temos que colocar isso em mente, é muito importante. Os moçambicanos estão numa terra riquíssima em recursos. Há dias atrás eu falei da descoberta do galho, um dos metais mais importantes para aquilo que é a indústria tecnológica. Mas agora resta saber se Moçambique está preparado para poder firmar contratos que possam beneficiar o povo. Por isso que deve haver instituições responsáveis por esses contratos. E esses contratos devem ser públicos, para que cada um dos moçambicanos tenham a oportunidade de ler e também compreender o que realmente está-se a negociar com o seu recurso. Porque este recurso não pertence ao Estado, mas sim pertence ao povo. Um dos maiores defeitos dos países africanos é esse: não reconhecer a legitimidade, a autoridade do povo que está à espera de receber os dividendos desse recurso. Eu até trouxe exemplos de países como a Noruega, que criou um fundo soberano de cerca de 1,5 trilhões de dólares para poder deixar a economia segura. Porque sabe-se muito bem que recursos naturais têm a mania de acabar cedo, principalmente quando
quando são mal geridos. Nós temos que ter em conta que recursos naturais são recursos que esgotam, não são recursos para sempre. Claro que em Moçambique há muita quantidade de gás que ainda vai ser descoberta e explorada, mas isso não vai durar para sempre. Moçambique não aproveitou naquele tempo que o carvão mineral estava em alta, mas agora tem mais uma chance para aproveitar esse gás tão limpo que é o gás natural. O gás natural é o combustível do futuro e é o combustível que vai alimentar o mundo daqui em diante. Lembram, por exemplo, da Europa? O que aconteceu com a Europa, perdão? A Europa estava naquela situação de depender extremamente do gás russo. A Rússia era o maior fornecedor, não sei se ainda é o maior fornecedor de gás natural para a Europa, mas a Rússia começou a querer proteger seus interesses quando a Ucrânia, que é o seu vizinho, queria se meter com a OTAN, que é a maior organização militar do mundo. Então, a Rússia se sentiu ameaçada, porque um dos grandes players dessa organização é o próprio Estados Unidos. Então, o que a Rússia fez? Simplesmente cortou o suprimento de gás para a Europa. E um dos países que mais sofreu foi a Alemanha. Só para vocês perceberem um exemplo do quão um recurso natural pode mudar a realidade de um país, a situação de um país. Outro exemplo também nós temos o exemplo de Catar. Catar era um país que está no meio do deserto, percebem? Mas descobriu grandes quantidades, grandes reservas de gás. O que Catar fez? Não começou a beneficiar elites políticas, os governantes não ficaram ricos sozinhos, transformaram Catar num centro turístico, transformaram Catar é um país que pode receber mais pessoas. Aquele deserto que antes era seco, não tinha água, hoje exala a prosperidade. Melhoraram em serviços, porque eles não tinham, além do recurso, terras dificilmente iam conseguir para poder praticar a agricultura. Então eles foram se especializando em serviços. Turismo, Catar é uma referência em turismo. Infraestruturas, Catar é uma referência em infraestruturas. Serviços de transporte aéreo, Catar é uma referência nessa questão. Então o que deve se fazer é pegar-se esse recurso, estudar-se a situação de cada região de Moçambique e poder se aplicar da melhor forma possível. Mas eu percebo uma coisa aqui em relação aos moçambicanos: a esperança do povo moçambicano já se esgotou. São poucos os moçambicanos que realmente têm forças para aguentar as promessas, para ainda acreditar que Moçambique possa usar esses recursos da melhor forma possível. O que não está a acontecer neste momento. Os moçambicanos estão completamente cansados de promessas. Agora o que se quer são ações. Por exemplo, esta notícia do gás é uma notícia extremamente importante, é uma vitória para os moçambicanos, mas vai ser recebida com ânimo fraco, ânimo leve. Por quê? Porque já é muita promessa que não é cumprida, já é muita situação que não beneficia o próprio povo moçambicano. Então, o que deve-se fazer agora é começar sim com pequenas ações, mas que possam dar resultados em grande escala no futuro, possam ser realizadas nesse momento. Eu acho que uma das ações primordiais que deveria-se fazer é tornar todos os contratos com as mineradoras e todas as empresas de fora que exploram aquilo que é o recurso natural em Moçambique públicos. Por quê? Porque se o contrato é público, o moçambicano tem a capacidade de analisar e dar a sua própria opinião. Percebem? Por quê? Porque no final das contas quem vai votar é o próprio povo. Se o povo percebe que há uma má gestão dos recursos e esses contratos não são contratos que beneficiam ou que não trazem projetos a longo prazo, porque nós sabemos que tem pessoas extremamente capacitadas, principalmente a malta jovem, extremamente capacitada para poder analisar esses contratos, analisar os prós e contras e fazer umas contrapropostas que sejam realmente que beneficiem o povo. Porque parece que nós negociamos como se o recurso não nos pertencesse. Por mais que não haja exploradores, o recurso sempre estará lá. Percebem? O recurso natural não vai desaparecer. O que nós devemos fazer é procurar empresas que respeitem as pessoas que vivem nos seus locais. Outra questão também é a questão de Cabo Delgado. Se realmente estivesse interessado em explorar isso ao máximo, devesse fazer de tudo para resolver a questão. Nós sabemos muito bem que a questão do terrorismo é uma questão difícil, é um problema global que afeta a maior parte dos países africanos, asiáticos, também algumas partes do mundo. Mas deve-se enfrentar de certa forma com muita força. Por quê? Porque isto é impedir a exploração de algumas áreas que são importantes para obter o máximo, a maior quantidade de gás possível.
percebem? Então, Moçambique deve fazer de tudo, tem que investir na segurança, melhorar os equipamentos militares, treinar mais tropas, melhorar o salário daqueles que estão na linha da frente para poderem estar motivados para defender o Estado moçambicano. Parecem soluções difíceis, mas quando nós olhamos de forma simples, são soluções que são possíveis a curto prazo até algumas delas. Claro que tem aquelas que vamos ter a longo prazo, como melhorar infraestruturas, melhorar principalmente a estrada, que serve como meio de transporte para alguns desses recursos, fazer com que esse gás chegue à casa dos moçambicanos para que seja consumido de forma barata, porque em muitos países, como por exemplo, claro que a Venezuela não é exemplo de gestão de recursos, nós sabemos como é que é a Venezuela, mas quando se fala de combustível, o combustível venezuelano, se comparado a outros países, não é tão caro, porque lá é abundante. Então, se aqui o gás é abundante, os moçambicanos deviam parar de sofrer para usar gás. Devia-se dizer, existe um projeto em que a partir até o ano de 2000 e tal, os moçambicanos devem parar de usar aquilo que é outras fontes de energia como lenha e carvão e passarem a usar gás natural. Isso já será um avanço muito grande para aquilo que é o próprio país. Já será um avanço muito grande para as famílias moçambicanas. Porque essa pequena ação de perceber que eu antes comprava o gás a um preço, agora posso comprar outro preço, significa que esse recurso está a beneficiar a mim. Não está a sair só do país, mas está a ficar alguma parte significativa, está aqui no meu país para poder beneficiar a nós que tanto sofremos enquanto temos essa quantidade exorbitante de recursos. Porque é estranho estar num país que se denomina o mais pobre do mundo, mas é que existem pessoas que vivem extremamente bem, muito bem, graças aos recursos públicos. Não faz sentido a vida que está-se a levar neste país. Mas então, eu quero ouvir a sua opinião, quero ler cada uma das opiniões. Muitos dizem que eu falo muito, mas não há como falar pouco nesse tipo de situações. Então, se você quiser conhecer a África, quiser conhecer tudo que esse continente pode proporcionar, também Moçambique, agora faço uma cobertura especial para Moçambique e Burkina Faso em específico, mas no canal existem muitos vídeos relacionados à África que você pode gostar. Então, lhe convido neste momento para que você possa se subscrever ao canal Verdades da África, para que possa fazer parte desta família maravilhosa. Mas agora, antes de sair deste vídeo, por mais que não se subscreva, coloque nos comentários uma crítica, uma sugestão, qualquer que seja a situação. Eu vou ter o prazer em ler e responder se for necessário. Muito obrigado. Olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau.